Daniel capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, mas a priori eu vou ler com os irmãos apenas 5 versículos, que diz assim: os irmãos encontraram, estou ouvindo o som de Bíblia, vou esperar os irmãos encontrarem o texto. Muito bom, agora sim. Louvado é o nome de Jesus. Daniel 2 diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito, ou meu espírito está perturbado. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize-lhe o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, e as vossas casas serão feitas monturo. Poderia sentar, irmãos? Eu quero agradecer, sou grato ao meu Deus por esta oportunidade, e também quero agradecer ao pastor pela confiabilidade que nos foi outorgada para poder estar mais uma vez aqui ministrando para os irmãos acerca da palavra do Senhor. E eu peço aos irmãos que me dêem um pouquinho da sua atenção. Serei breve nessa reflexão nesta noite. Eu quero dizer aos irmãos, quero dizer à nossa irmã que cantou aqui, irmã Sabrina, e aos demais irmãos: minha irmã, a sua voz é ouvida do outro lado do mundo. Quero dizer aos irmãos que aqui canta, que dá palavras aqui, os irmãos pensam que tem pouca gente, ou alguém vai me ouvir. Irmãos, eu vou contar um rápido testemunho de uma irmã que se converteu através de uma live lá na China. Você está sendo ouvido, irmãos, em todo o globo. Isso aqui é uma live. Eu tenho sido surpreendido com alguns clientes meus, que ele fala: rapaz, eu vi lá a pregação lá da sua igreja, vi você ministrando, palavra boa. Então, minha irmã, fique consolada a saber que tem pessoas ouvindo a sua voz. Então, cante com a alma, dá uma palavra com gozo, fala do teu Deus com autoridade, que o Espírito Santo pegue essa live, irmão, e vai mostrar uma pessoa num lugar que a gente nem imagina. Eu sempre mando as lives aqui para minha mãe mostra para as amigas dela, e você está falando aqui para milhões de pessoas e não sabe. No mínimo 5.000 pessoas estão te ouvindo nesses momentos que você vem aqui. Então cante com a alma, cante com gozo, dê uma palavra de Deus, que o Espírito Santo tem sempre alguém que precisa ouvir algo de Deus da parte da vossa vida. Amém, irmãos? Você já cumprimentou o teu irmão hoje, irmãos? Quando você chegou? Permita-me, pastor, não vamos fazer um exercício de fé enquanto eu canto? Vocês saem do seu lugar. Eu não tenho hábito de fazer isso, mas eu estou desejoso em fazer isso. Cumprimenta o seu irmão. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos... Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Aperte a mão do seu irmão
e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção com bom. Graças a Deus, né, irmãos? Deus abençoe. Isto é comunhão, irmãos. Isso é comunhão que nós temos com o nosso irmão. Nós precisamos exercitar esta comunhão, irmãos. Amém? Mas eu afirmo para os irmãos, eu vou deixar de vir nessa igreja, que ninguém me cumprimentou, a não ser minha esposa. Ninguém cumprimenta eu nessa igreja. Então vou deixar de vir ao culto. Irmãos, foi na morte de... Deus abençoe. Amém, obrigado. Foi na morte de Nabopolassar que Nabucodonosor assumiu o império. Nabopolassar foi o pai de Nabucodonosor. Foi na morte dele que ele assume o império da Babilônia. Nabucodonosor, ele assumiu o império da Babilônia muito novo. E nesta época os impérios estavam surgindo no Velho Testamento e crescendo e se avolumando. Nabucodonosor, ele tinha ambições bem audaciosas. Ele queria tomar conta do mundo antigo da sua época. E quando Nabucodonosor, ele empreende esse intento de tomar conta de todo o território da sua época, ele passa a saber que existe um império poderoso, que é o Império Egito. Então, Nabucodonosor, ele começa a empreender uma campanha contra o Império Egito. O Império Egito, na época, o faraó Neco, que era o rei responsável, faraó Neco era a maior potência da sua época. Faraó Neco foi até Jerusalém e falou para Jerusalém, ameaçou: se vocês não pagar tributo a mim, se vocês não pagarem imposto ao Egito, eu virei até vocês e destruirei todo Jerusalém. Os assírios, então, querem guerrear contra o Egito, e indiretamente o rei Josias, que era o rei em ascensão, comando em Jerusalém da época, se une não diretamente aos assírios para guerrear contra o faraó Neco. Mas o intento dessas duas potências não seguiu em frente. O Egito veio, derrotou essas duas potências e colocou o filho de Josias para reinar em Jerusalém, o rei Joaquim. Se encontra isso em 2 Reis, capítulo 23. Então Nabucodonosor, sabendo que o Egito era a sua potência e tinha que desbancar o Egito para ser a maior potência da época, ele desce, guerreia contra o Egito e vence o Egito, e ele vai até os despojos de guerra do Egito e encontra Jerusalém. Então Nabucodonosor envia alguns soldados e o seu capitão de guerra, Nabuzaradã, e invade Jerusalém, capital do sul, Judá, e toma Jerusalém como despojo de guerra. Vocês conhecem bem a história que Nabucodonosor desceu até Jerusalém, até Judá, queimou todo o templo de Jerusalém, pegou todo o ouro, levou para Babilônia. Juntamente com isso, juntamente com esse despojo, Nabucodonosor, ele tem uma ambição, um desejo, e ele fala assim: eu vou trazer todos os nobres, todos os jovens bonitos e inteligentes de Jerusalém para a Babilônia, para aprender, para estudar e para fazer crescer aqui a Caldeia, a Babilônia. E eles vão aprender toda a ciência da Babilônia. E Nabucodonosor, então, consegue fazer isso, ele, com seu intento, ele consegue realizar essas coisas. Ele vai até Jerusalém, traz todos os sábios, inteligentes, jovens e os nobres para a corte. Alguns ficaram no exílio, da Babilônia. Outros ficaram na corte da Babilônia. Passando esse período, Nabucodonosor, diz o texto que nós lemos aqui, ele deita preocupado. O que será o futuro? O que será o amanhã?
O texto disse que ele deita preocupado com isso. Ou seja, eu acredito que ele maquinava o que ele mais poderia conquistar e alcançar. Mas o texto disse que ele sonha um sonho terrível, e quando ele acorda, ele não se lembra do sonho. Aí no texto que nós lemos, ele diz assim: convoca todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os macumbeiros, todos os espíritas, para que eles falem-me o sonho que eu sonhei, que eu não lembro, e traz a interpretação. Ora, irmãos, imagine você ser convocado, e entre eles estava o Daniel, ser convocado para falar do sonho que o rei sonhou e não lembra mais, e também trazer a interpretação do mesmo. E Nabucodonosor falou assim: tem uma coisa, se vocês não revelar para mim o sonho que eu sonhei, que eu não lembro, e não trazer a sua interpretação, eu vou acabar com vocês. As suas propriedades, as suas casas eu vou fazer de montu, vou queimar tudo. Eu quero a resposta do meu sonho e a interpretação. E assim Nabucodonosor fez, reuniu todos os sábios, todos os estudiosos, todos os espíritas, todos os necromancistas da época, e pediu para dizer-lhe: me conta-me o meu sonho. E eles não deram conta de contar ao sonho de Nabucodonosor. Eu quero intitular essa reflexão que Deus está no comando de tudo, irmãos. Deus não está no comando de tudo, irmão Cleito, porque ele escreveu a história, senão ele não seria onisciência. Uma coisa é eu escrever um livro e dar o livro a você, e você perguntar o que está escrito no livro, e eu conto por detalhe, porque eu sei, porque eu escrevi o livro. Outra coisa é você escrever o livro e eu pegar o livro e falar detalhe do livro sem eu nunca ter lido o livro. Então Deus não é soberano e sabe a história, não porque ele escreveu, ele sabe a história e é soberano porque Deus é deslocado do tempo. Deus não está preso no tempo presente. Deus, ele é onisciente. O que nós temos na Bíblia de revelação, porque Deus quis revelar o futuro às pessoas. Deus quis revelar o futuro à humanidade. Não porque ele escreveu, porque ele é deslocado do tempo. Ele é atemporal. Para Deus não há passado, nem presente, nem futuro. Para Deus é tudo igual. Para Deus é tudo a mesma coisa. E a esse Nabucodonosor, ele foi presenteado, ele foi privilegiado, que no meio das suas preocupações, Deus apareceu para ele e revela o futuro a Nabucodonosor. E nós vamos ver no capítulo 2, versículo 13, que saiu o decreto segundo o qual devia ser morto sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fosse morto. Então vocês conhecem a história que Arioque, que era o chefe da guarda real de Nabucodonosor, preparou todos os soldados para pegar os sábios para matar. O texto vai dizer que Daniel falou assim: espere um pouco, deixe que eu vou até os meus companheiros e nos dê um tempo para nós orarmos, para que Deus nos revele o sonho do Nabucodonosor e revele a sua interpretação. O que eu aprendo aqui? Nós não vencemos sozinhos. Daniel poderia ter dito: não, eu vou orar a Deus. Não, Daniel, ele foi buscar companhia em oração. Às vezes, irmãos, nós temos que pedir socorro. Você que não veio hoje na escola dominical, você deixou de receber. Nós falamos sobre nós buscar ajuda ao irmão, sobre nós buscar ajuda ao nosso companheiro, sobre você de vez em quando ligar para o irmão e pedir ele, se tiver necessidade de oração espiritual, pedir ele oração, pedir ele ajuda, ou falar comigo: vamos orar comigo acerca de um projeto, porque Deus ainda é o Deus que responde oração. Sim ou não, irmãos? Aleluia. Deus ainda responde oração. Sabe quanto tempo que tem essa história? Aproximadamente 2.700 anos. E esse Deus não mudou. Essa situação aqui da Caldeia, do sábio, da destruição, irmãos, já estava decretado a morte deles. Mas Deus aparece a Daniel, versículo 19.
Então foi revelado os mistérios a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, e disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, e remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Tudo, irmãos, é Deus que provê. Nós somos limitados, nós somos seres caídos, e nós ficamos preocupados com o amanhã. Jesus, quando ele palmilhou essa terra, ele fala no Mateus capítulo 6, no sermão profético, ele fala que olhe para as aves do céu, para o lírio dos vales. Deus consegue vesti-las, Deus consegue dar alimento. Ora, se vocês, disse Jesus, que são mal por natureza ruim, se o seu filho pedir pão, você não dá pedra. O meu filho, irmãos, o vosso filho, às vezes não dá um pouquinho não nos apronta com a gente, mas a gente não consegue odiá-lo, porque está entranha de amor. E esse amor foi comunicado a nós. Agora imagine Deus, que Ele é o amor em essência. Deus, Ele é amor verdadeiro. Deus, Ele não tem o amor. Deus, Ele é o amor. Então tudo nessa terra está na mão de Deus. Nós estamos vendo aí na mídia o que está acontecendo nos países, e as pessoas ficam preocupadas. O que será o amanhã? Nós somos o povo da resposta. O povo de Deus é o povo da resposta, é a voz profética no mundo. E se eu disser para os irmãos que Deus já tinha mostrado isso tudo a Nabucodonosor? Se eu disser não, se eu lembrar os irmãos, que os irmãos sabem, Deus já mostrou tudo isso nesse sonho de Nabucodonosor, a qual Daniel dá a interpretação. Todos os impérios que apareceu depois da Babilônia, Deus mostrou com detalhe a Nabucodonosor o que ia acontecer e o que a humanidade deveria fazer. Olha o versículo 25. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei. Ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pode tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Ou seja, você pode falar o sonho que eu sonhei e trazer a interpretação? 27. Os irmãos estão acompanhando a Bíblia? E respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, na verdade, nem encantadores, nem mago, nem astrólogo, nem feiticeiro, nem macumbeiro, nem espírita pode revelar ao rei, mas há um Deus no céu, ao qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Deus mostrou a Nabucodonosor o que aconteceu, o que vai acontecer, o que aconteceu na sua época, o que vai acontecer nos últimos dias. Eu trouxe o sonho do Nabucodonosor aqui. Esse é o sonho de Nabucodonosor. Isso foi o que Nabucodonosor sonhou. Desenharam muito bem desenhado o sonho de Nabucodonosor sobre o globo da terra, dizendo o quê? Que Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Daniel traz a interpretação e fala o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor não lembrava, os irmãos estão vendo bem? Nabucodonosor não lembrava do que ele tinha sonhado. Deus aparece na visão para Daniel e mostra a estátua que ele sonhou. Cada parte dessa estátua era um império que já se passou. E aonde está nós? Estamos aqui, ó, no último estágio do sonho de Nabucodonosor.
Deus fala para Daniel, Daniel, mostra Nabucodonosor, e Daniel fala para Nabucodonosor, o que você sonhou foi uma estátua grande, com cabeça de ouro, tronco e braço de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro com 10 dedos. Cada parte disso aqui tem um significado. Deus falou para Nabucodonosor porque ele se exaltava demais. Ele queria conquistar. Se os irmãos, eu acredito que os irmãos sabem, Babilônia foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É na Babilônia que tinha os muros suspensos, né? Ou os muros floridos que nós temos hoje, foi na Babilônia que iniciou. Muro de flores, muro de arbusto, é na Babilônia. E Nabucodonosor quer conquistar. E Deus fala através de Daniel, ó rei, você vai ver no texto, lá em casa, a cabeça de ouro é você, é todo o seu império. Você conquistou e conseguiu todo o seu intento. E os mais vai vir menor, inferior, que é o reino médio e persa, aonde eles vai destruir essa cabeça de ouro. Após esse reino vem outro reino, que é o ventre de bronze, que é o reino de Alexandre o Grande. Apesar de não estar na Bíblia, mas no curso da história, Alexandre o Grande esteve aqui e conquistou toda a sua época. Alexandre o Grande difundiu o grego para o mundo antigo. E tudo isso Deus já tinha mostrado a Nabucodonosor. Que interessante, irmãos. Olha a soberania de Deus. Aí quando eu vejo as pessoas com medo, claro que o medo faz parte, né, do ser humano, pensando o que vai acontecer, que fulano de tal vai fazer acontecer. Tudo que está na terra é permissividade de Deus. Nabucodonosor reinou e fez o seu intento, e todos esses impérios, porque Deus quis assim permitir. Após de Alexandre Grande veio o Império Romano, conquista a Grécia e estabelece o Império Romano. Só que no sonho de Nabucodonosor, ele viu uma pedra cortada sem auxílio humano. Eu não encontrei minha pedrinha lá, tem uma pedra também. Cortada sem auxílio humano. E bate nos pés da estátua e destrói toda a estátua, toda a estrutura, e coloca o seu império soberano sobre tudo. Esse é o império de Cristo. Então tudo, irmãos, está no pleno controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Deus já sabia disso tudo. Deus já sabia da soberania de Nabucodonosor. Deus já sabia do império do grego e romano. Deus já sabia desse último estágio. Qual é o último estágio? Ferro e bronze. É o que nós vivemos. Quando é ferro? Quando a democracia ela é ditatorial. Quando é barro? Quando não há valores absolutos. E o texto vai dizer, no capítulo 2 em diante, que ferro e barro não se ligam. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo onde está relativismo. O que é verdade para mim não é verdade para você. O que é verdade, isso aqui é o mundo prega. O que é verdade para você não é verdade para mim. É relativo. E isso é o último estágio do sonho de Nabucodonosor. Mas Deus, ele é soberano. Falta ainda cumprir o último estágio desse sonho. Eu conforto aos irmãos nesta noite e digo, durma em paz. Viva a sua vida em paz. Descanse de fato no Senhor. Tenhamos precaução em algumas coisas, cuidado com algumas coisas, mas não esqueça que Deus, ele é soberano. Não esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Se não quer acreditar num texto bíblico, acredita pelo menos na física. A física diz que se o Sol, se a Terra se afastar um décimo de milímetro a mais do que ela está nesse exato momento, nós morremos. E em Apocalipse, Deus mostrou a Daniel 4 anjos poderosíssimos.
Um anjo com autoridade sobre o sol. Um anjo em cima do sol, sob autoridade sobre o sol. Quando a trombeta for tocada e a taça da ira derramar na terra, a Bíblia diz que tem um anjo sobre autoridade sobre a terra. A Bíblia diz também que tem um anjo sobre autoridade sobre os oceanos. E a Bíblia também diz que tem um anjo sobre autoridade sobre os 4 ventos da terra. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Por mais que a minha mente finita, limitada, olhe as catástrofes do mundo, olhe as coisas bagunçadas do mundo, eu não compreendo, e com a minha razão finita, limitada, eu acho que está uma bagunça. Mas não, senhores, Deus está no controle, irmãos. Deus está sabendo de tudo. Isaías, pelo lampejo da revelação, ele diz que Deus ele está assentado no globo da terra. E ele faz a terra o estrato dos seus pés. Então conforta-te que você serve a um Deus soberano. Engrandece o nome do Senhor sabendo que você serve a um Deus poderoso. O salmista fala assim: deitar-me-ei e dormirei o sono do justo. Irmãos, eu relaciono com muitas pessoas. E os irmãos também relacionam com muitas pessoas. Você não tem noção de tanta gente perturbada que nós conhecemos. Perturbadas, inquietas. Eu convidei uma pessoa para vir aqui no culto hoje e falou assim: eu durmo 2 horas por noite, perturbado. Qualquer notícia, você não tem noção. Talvez você tenha, claro. Qualquer notícia que surge no Senado, a pessoa fica louca. Eu conheço pessoas assim. Que essas bombas de notícias, as pessoas ficam preocupadíssimas, loucas, desequilibradas. Está ouvindo, irmãos? E você tem a esperança, tem a mensagem da esperança. O hino vai dizer, e a Bíblia vai falar, que você tem valor porque o Espírito Santo está em você. Não é todos, irmãos, que pode dizer com confiança: o Senhor é meu pastor. E não é todos que pode dizer confiança: porque está batido a minha alma. Espera em Deus. Agora é triste, irmãos. Presta atenção, irmãos, presta atenção, estou terminando. A ansiedade é a doença do século. A ansiedade tem adoecido muita gente. E é uma doença que precisa ser tratada. Se Jesus quiser curar, Jesus cura. É claro que as mulheres são mais propensas a sofrer isso por questões hormonais e uma série de outras coisas. Você pode procurar auxílio na medicina e ter uma terapia medicamentosa. Isso não é pecado, meu Deus do céu. Pode ser tratável. Mas essa doença tem matado e ferido muita gente. Pessoas tristes, com oscilação de humor. Eu lido com um companheiro de trabalho que ele tem oscilação de humor. E nós temos que ter paciência com ele. O mundo está desesperançado, irmão. Nem todo mundo tem essa confiança da palavra de Deus. Glorifique a Deus que Deus te colocou aqui para ser tratada a sua alma, para ser pastoreado pelo pastor local e o supremo pastor que é Jesus. Não há causa impossível para o Deus que você serve. O Deus que você serve pode pegar aquela coisa que você acha que não tem jeito. Pode tirar aquele papel da gaveta e colocar em primeiro lugar. Essa é minha fé, meu irmão. É isso que nós cremos e professamos. Se eu não tomar posse disso aí, eu estou vegetando na igreja. Eu vou ser sucumbido pelos problemas. Eu vou ser engolido por essa depressão maldita, por essa ansiedade. Eu falo isso, irmão, com conhecimento de causa.
Eu converso muito com a minha esposa e falo, graças a Deus, que Deus nos guarde dessas ziqueziras da humanidade. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu louvo a Deus por sentir dor. Eu louvo a Deus por sentir tristeza. Eu louvo a Deus por tudo, irmão. Sinal que eu estou vivo, gente. Então descanse o seu coração. Descanse a tua alma e coloca aos pés de Jesus. Sabendo que Ele está no controle de tudo. Daniel, antes de trazer revelação para o rei, ele fala assim, primeiro, bendito seja o Deus do céu, que estabelece reinos, derruba rei, levanta rei. Ou seja, Deus faz o que quer. Oh rei, Deus trouxe o seu sonho e a interpretação. Sobre os pés, por gentileza, eu quero fazer uma oração para você. Então descanse a tua alma, irmãos. Que a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o supremo pastor. Você que está ouvindo aí na internet, descanse a sua alma. Confia inteiramente no Deus do céu. O mundo está cambaleando como o bêbado de Isaías, mas a Bíblia diz que Deus ainda está no controle. Eu acredito, irmãos, piamente no ministério angelical. Eu acredito que Deus pode determinar um anjo para abrir, romper e fazer o que acontecer, porque a Bíblia diz que os anjos de Deus é ministro de Deus e faz o que quiser deles. Ô irmãos, eu não posso tomar posse de meia Bíblia. Eu não posso crer na Bíblia só pela metade. Se a Bíblia diz que Deus faz, gente. Se a Bíblia diz que Deus dá livramento, Deus dá livramento. Se a Bíblia diz que Deus cura uma pessoa de uma febre, como curou a sogra de Pedro, Deus continua curando. Se a Bíblia diz que Deus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, o que impede Deus fazer a mesma coisa? Então eu não creio na Bíblia toda. Bendito Deus, eterno Pai. Queremos glorificar e enaltecer o Teu santo nome nesta noite, Jesus. Por saber que o Senhor continua no trono, soberano sobre todas as coisas. Por saber que não há nada impossível ao Seu nome, ó Pai, quando nós se curvamos e orando. Pai, obrigado por viver e saber que eu posso andar de cabeça erguida de vitória em vitória. Senhor, obrigado pela dor, obrigado pela angústia, obrigado pelo choro, ó Pai querido, porque eu coloco tudo isso aos pés do Senhor, soberano de tudo. Senhor, eu quero ministrar sobre a vida dos irmãos que aqui está, ó Pai. Possa alcançar, meu Pai, as suas almas. Para quem está acompanhando na internet, se estiver sofrendo com alguma enfermidade, seja ela depressão, seja ela ansiedade, seja ela medo, se você estiver num quarto escuro com medo de sair, se você estiver angustiado, eu ministro agora a libertação e a cura sobre a sua vida. Seja curado agora, no nome do Senhor Jesus. Tenha confiança nesse Deus poderoso. Aleluia.